A primeira ideia que nós tivemos de fazer esse encontro é porque a gente é uma igreja artística, assim. Em tudo que a gente faz, a gente pensa nas formas, na estética. E também por compreender que isso é uma dádiva de Deus. Eu vou dar uma introdução antes da introdução, mas no Gênesis a gente percebe desde o princípio a preocupação de Deus com a estética. Aliás, olhar para a natureza já é você imaginar Deus como um Deus que se preocupa com a beleza, com o belo, com a estética da coisa. E a beleza intrínseca em cada elemento da criação e da natureza. Coisa que o cristão, de uma certa maneira, ou pelo menos o nosso movimento evangélico brasileiro hoje, perdeu. A gente não admira as coisas porque elas são bonitas. Elas só são bonitas se elas forem do mundo gospel. Isso também é um outro problema seríssimo, né? E eu estava dizendo aqui no domingo na igreja, que você olhar para uma pintura e falar, essa pintura é bonita, você não pergunta se ela é evangélica. Ela é bonita porque ela é bonita, independente dela ser evangélica ou não. Você não pergunta se a camisa é bonita, se é uma camisa evangélica. Ela é bonita porque ela é bonita, e quem fez foi um designer. A cadeira, o cara que projetou o design da cadeira, fez um negócio bonito, confortável, não importa se ele é evangélico ou não. Existe uma beleza intrínseca nas coisas, independente de qualquer coisa, porque ali já está demonstrado que tem alguém que tem uma dádiva de Deus e que usa isso para um outro ser humano. Por isso, quando a gente ouve uma canção ou assiste um filme, a gente não está preocupado se aquilo é ou não feito por um evangélico, é bonito e ponto. No feriado eu fiz aquela coisa lá de colocar uma pergunta no Instagram, não sei quem acompanhou. Rapaz, mas vinha cada pergunta que eu me diverti bastante no feriado. Eu não tinha o que fazer, fiquei respondendo pergunta. Mas teve uma pessoa que fez uma pergunta, ela perguntou assim, era um rapaz: você acha que vale a pena ou tem valor ouvir uma canção não evangélica que fala de princípios bíblicos ou é uma perda de tempo? Eu respondi assim, olha, ouvir princípios bíblicos é sempre maravilhoso. Mas princípios bíblicos não vêm de bandas gospel ou de seculares ou o que seja. Princípios bíblicos vêm da Bíblia. Não importa quem está dizendo. E aí eu encerro a minha abertura falando o que eu sempre digo aqui na igreja. Que o que é bonito e ponto. E o que é feio e ponto. Isso aqui é bonito. Não é um evangélico que está fazendo, mas essa música é muito bonita e o que ele está falando tem tudo a ver com o que a gente crê. Ponto. Isso aqui é belo e ponto final. E isso aqui foi feito por um evangélico, mas é ruim, hein? Que rima pobre e que melodia parca que a gente está aqui. Isso aqui é muito ruim. Não importa se foi feito por um cristão ou não, é mal feito. A beleza da arte precisa ser admirada como beleza da arte. Se nós não conseguirmos pensar assim, nós vamos canonizar e santificar tudo que é feito nas quatro paredes e vamos demonizar tudo que é feito fora dela, sem perceber aonde Deus está. E vale um grande detalhe, Deus não está aqui. Nenhum cristão tem uma patente registrada do movimento de Deus. Nenhuma igreja tem. Deus está onde Ele quiser estar. Deus é Deus. Nós é que ficamos achando que Ele se encaixa dentro dos nossos padrões. Obviamente nós temos os princípios que norteiam a nossa vida, cremos em Deus, oramos, lemos as Escrituras, e Ele sim está conosco, está na comunidade, mas eu não posso dizer para Deus, Senhor, não é bom o Senhor ir na Marquês de Sapucaí em fevereiro, ali tem muita gente. Deus está onde Ele quiser. Deus não é como nós. Deus não tem essas frescuras de falar, ali tem uma pessoa que eu não vou chegar perto porque é um pecador. Não, aliás, se Ele encontrar que ali tem um pecador, é exatamente ali que Ele vai estar. Né? Todo mundo queria apedrejar a prostituta, mas Jesus estava ali com ela. Assim como Ele esteve em outras situações, exatamente onde ninguém queria estar. Comia com publicanos, comia com pecadores, era isso aí. Colhia espigas no sábado, né? Fazia o que diziam que não podia fazer.
conversava com gente pobre, que eram desprezados, como o Bartimeu. É ali que ele está. Estava no tanque de Betesda, onde só tinham os coitados, é lá que ele vai estar. Aliás, chamou um publicano, que era Mateus, para ser o seu discípulo. E chamou Simão, o zelote, que era um revolucionário, para ser seu discípulo. E os zelotes e os publicanos não se davam. Ele criou um grande Big Brother entre os 12, porque colocar um zelote e um publicano juntos, o publicano era cobrador de imposto, que pegava o dinheiro para mandar para Roma. E o zelote era um reacionário que queria pegar em armas e matar todo mundo que defendia os herodianos, e os que eram de Roma, os que defendiam Roma. Então esses dois caras, Jesus convida os dois para serem seus discípulos. É muito interessante isso. Como que a gente não olha para esses movimentos que Jesus fez e não fala, peraí, tem alguma coisa para a gente aprender aqui. Aliás, o fundamento principal é que se Jesus quisesse nos ensinar a não nos misturarmos na nossa cultura, ele não teria nem vindo. Porque o único que era de verdade, puro e santo era Cristo. E ele transitava no meio de todo mundo, sem nenhum problema. Eu acho que esse é um conceito que a gente precisa ter muito bem firmado. Santidade não tem a ver com o lugar onde eu estou. Tem a ver com o lugar que eu sou. Eu sou a habitação do Espírito. Não tem a ver com o lugar que eu frequento. É óbvio que o motivo pelo qual eu estou naquele lugar é diferente do motivo daquele cara que é um viciado estar naquele lugar. Mas o lugar que eu estou não diz quem eu sou. Então Jesus estar entre publicanos e pecadores não significa que ele era um publicano nem um pecador. Ele continuava sendo Jesus, sendo luz e levando misericórdia e graça naquele lugar. Mas quem está lá no meio é cara que não presta. É verdade, tem gente que não presta que quer estar lá no meio, mas você não pode dizer que todos são assim. Por isso nós fazemos um movimento muito errado como evangélicos de achar que nós podemos separar-nos do mundo para sermos santos, mas nós não conseguimos separar o pecado que está dentro de nós. E nós vamos entrar nesse assunto hoje, falar um pouquinho sobre a nossa liturgia, não só a liturgia como igreja, colocada dentro de 4 paredes, mas a liturgia da nossa vida, porque nós somos a igreja, independente de onde a gente estiver. Vivemos como o povo onde Deus habita, independente do lugar que a gente está. E a nossa maneira de viver é a nossa liturgia. Conhecemos a liturgia como a regra cultica, que acontece no dia que a gente se reúne. Tem uma ordem litúrgica. Primeiro vem a abertura, uma oração, depois vem uma música, a gente dá os avisos, prega, ora pelos enfermos e vai embora para casa. Temos uma ordem religiosa da coisa. Mas essa ordem, ela funciona dentro das 4 paredes, mas o nosso culto não está aqui dentro, o nosso culto está fora. Então tem uma liturgia para o lado de fora, muito importante. Então vamos começar? Bom, o nosso tema então é a igreja como a liturgia do belo para a glória de Deus. Esse é o nosso tema dessa noite. Vamos entender, somos a igreja e temos uma ordem religiosa de adoração e de culto a Deus, e isso que nós fazemos é para a glória de Deus, mas tem uma beleza. Se tem beleza, é para ser percebida, é para ser admirada. Como Deus fez tudo para ser admirado. E quando eu digo, que negócio lindo isso aqui que Deus fez, eu também o estou glorificando, porque foi Ele que fez. Quando alguém diz assim, nossa, como seus filhos são bonitos, eu fico elogiado, porque são meus filhos. Quando alguém elogia, olha, essa música que você fez é muito legal, eu me sinto elogiado, porque fui eu que fiz a música. Mas nos nossos meios evangélicos, nós não fazemos música para dizer que a natureza é bonita, nem que o mar é belo. Porque nós não acreditamos que Deus gosta disso, mas foi Ele que fez. E quando a gente ouve uma música popular brasileira, que fala sobre uma tarde bonita e um entardecer, nós achamos que aquilo não glorifica a Deus, mas glorifica. Então cantar, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, glorifica a Deus, porque Deus fala, fui eu que fiz a praia de Itapuã. Eu não sei se você acredita nisso, mas deveria. Porque tudo que Deus fez demonstra quem Ele é. E tudo que é admirado do que Ele fez, glorifica a Ele. Esse é um grande problema que nós temos no meio evangélico. Nossa música só diz respeito a nós.
Nossa arte só fala dentro das quatro paredes. E ela não consegue comunicar para quem está do lado de fora. Ela perdeu completamente a sua missionalidade. Ela não faz sentido para quem está fora. Um cara que não frequenta uma igreja e vai ouvir uma música, entre aspas, evangélica, gospel, vai falar, cara, você achou legal essa música? Eu só não entendi o que significa manto. Vou ter que explicar o que é manto, porque nós falamos uma linguagem que ele não entende, só funciona para a gente. Mas o que significa ungido? Só faz sentido para a gente, não faz sentido para fora. E o que significa genuflexório, prostrado? O que é prostrado? Porque é uma linguagem que só nós entendemos. Então uma música, ou uma arte, vamos falar da arte como um todo, que não consegue expressar o belo, até porque ela não é compreendida do lado de fora. E eu quero falar hoje sobre a nossa liturgia como igreja, que mostra a beleza da glória de Deus para quem não o conhece. Bom, primeiro, vou dividir isso em três partes. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira, vamos falar rapidamente sobre a revelação de Deus e a transformação de Deus. Eu fiz um caminho lógico para a gente entender aonde a gente quer chegar. Vamos falar sobre revelação e transformação. Salmo 67, 1 e 2. Deus se mostra a Israel ao longo da história e faz da nação uma luz para os povos. Eu não sei quem é da minha época, eu ouvia Grupo Logos, eles cantam uma música que tinha esses dois versos. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós a sua luz e o seu rosto, para que se conheça na terra as suas maravilhas. Interessante, hein? O que Deus faz por nós tem um propósito, para que os outros vejam a glória de Deus através de nós. Mesmo no Antigo Testamento, essa ideia de que a gente tem que viver fechado e não pode se misturar com os outros não existia, porque Israel era a luz para as nações, e Israel era o povo através do qual as nações conheceriam quem é Deus. E esse versículo fala, para que se conheça na terra o seu poder, o seu amor e a sua salvação. Nunca foi o plano de Deus se revelar a Israel e criar um povo para que se separasse do resto do mundo. Até porque o plano de Deus era resgatar o mundo que se perdeu no Éden e no pecado. E a missão de Israel, apesar de a missão principal de Israel era daquele povo nascer o menino, o Salvador, mas mesmo no Antigo Testamento, Israel sempre foi a nação que mostraria às nações vizinhas que Deus era Deus. Esse fechamento ensimesmado em nós mesmos, de que nós somos os certos e os evangélicos, e o resto tudo pecado está no mundo, essa ideia não é bíblica. Esse dualismo não é bíblico. Essa é uma ideia pagã, grega, que se multiplicou e tomou conta da gente. Talvez um pouco de platonismo, talvez, que separa o homem do homem. Senão, como eu disse, Cristo não teria vindo. Então Deus se mostra a Israel ao longo da história e faz da nação uma luz para os outros povos. Ao se revelar ao mundo como caminho, verdade e vida, é o que Cristo disse quando ele apareceu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus revela também a sua intenção de redimir o homem por sua graça. Se ao longo do tempo, desde que o homem sai do Éden e se perde, Deus vai se mostrando em Abraão, Isaac, Jacó, na formação de uma nação, nos sinais que ele promoveu, nas leis que ele deu ao seu povo, porque o seu povo vivia de um jeito que os outros povos não viviam, na maneira como se relacionavam com Deus e como se purificavam e se santificavam, confessavam os seus pecados, era uma nação que demonstrava um caráter diferente das outras, uma civilidade diferente das outras. A maneira como eles deveriam tratar o estrangeiro, o pobre, a viúva e o órfão, a maneira como a lei dizia que a cada 50 anos tinha que ter o jubileu, as dívidas deviam ser perdoadas, a maneira como a graça era demonstrada, e eles tinham uma irmandade, sendo todos judeus, era um sinal para o mundo de que havia um Deus, diferente das outras divindades dos outros povos, que não só lhes dava vitória, mas mudava o seu caráter, mudava o jeito que eles são.
Nós somos muito ligados em sinais e milagres externos e apresentamos muito poucos internos. Mas desde o princípio, a lei de Deus já era uma maneira de levar o povo a viver uma transformação interna. Ainda que impossível, humanamente falando, na sua perfeição e plenitude, mas esse é um caminho de Deus. Portanto, ao longo da história, quanto mais você vai lendo as Escrituras, se você não conhecesse nada de Deus e conhecesse em Gênesis, de ler o Gênesis você conhece muito sobre Deus, mas através do dia a dia, da caminhada. Eric, dá para fechar as portas de essas daí, ó, que aí vem o barulho do caminhão, ônibus, caminhão de lixo, vem tudo aqui. Então, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo a lei, profetas vão surgindo, como o rei era um cara abençoado por Deus, a nação se dividindo em tribos e a tribo dos sacerdotes, o que era a consagração de um sacerdote, de um nazireu, o que Deus desejava, porque a Bíblia é um livro de histórias, e através dessas histórias você vai vendo que cada vez mais Deus vai se mostrando ao homem, até que no meio da história nasce Cristo, como sendo talvez o ápice da revelação de Deus para o mundo. Vamos ler João. No princípio era o verbo, ninguém conhecia, ele estava com Deus, e era Deus, o próprio Cristo, já aqui falando sobre a Trindade, Deus não é um só. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus é criador também, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito, e os três são um. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não dá tempo hoje de a gente falar sobre Colossenses, mas ele é o criador e sustentador de tudo que existe. Ele é o primogênito da criação. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, ele é a própria vida, sem ele não há vida. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Cristo aparece, o ápice da revelação de Deus para os homens acontece. Se a gente tinha uma ideia através da lei, através dos profetas, dos escritos, das histórias, agora tudo que foi escrito virou gente. Todos os conceitos, as ideias, todas as ordenanças, os princípios, toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia, toda a graça, sabe? Toda a plenitude da manifestação, da generosidade de Deus, todo o entendimento, inteligência, sabedoria, todo o perdão, tudo que Deus havia dito pelos seus profetas ao longo de séculos no Antigo Testamento, de repente o verbo que é a palavra de Deus, o logos de Deus, vira gente. E aí não é só uma história que a gente ouve ou uma lei que a gente recebe, é uma pessoa na nossa frente. E ele não é só uma maneira de dizer quem é Deus, mas é o próprio Deus entre nós. Jesus é o ápice da revelação de Deus para o mundo. E quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender como é que Deus é. Mas como ele veio em carne, a gente começa a entender também como é que o homem deve ser. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olhar para Jesus era ver a glória de Deus. Glória é o esplendor, o brilho de Deus. A beleza de Deus estava ali em Jesus. Olhar para ele era... A gente não consegue imaginar como Deus é, porque Deus é Espírito. O mais perto que a gente chega é Deus feito homem, é Cristo. É Jesus na frente dos homens. Ali eu sei como é que Deus é e eu também sei como é que eu devo ser. Por isso ele é aquele que une Deus ao homem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém entende Deus sem eu enxergar o que eu sou. Então olhar para Jesus era ver Deus, porque Deus estava encarnado numa figura humana. Aqui no seminário no Servo de Cristo, o ano passado, ou foi o ano retrasado? Acho que foi o ano retrasado. James Houston veio falar no seminário. E ele deu uma palestra sobre encarnação que eu fiquei de queixo caído. A profundidade, a maneira como ele falou a respeito da encarnação de Jesus e como a igreja continua sendo a encarnação de Deus, porque agora Cristo habita dentro de nós. Obviamente que Jesus era o verbo feito carne, nós somos carne tentando ser cheio do verbo. Mas guardadas as devidas proporções, ainda existe carne revelando Cristo.
e somos nós. Porque se olhar para Jesus de carne e osso era ver a glória de Deus, e se as pessoas que o cercavam se espantavam de ver o amor, a justiça que ele proclamava, muito mais profunda do que a dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Aliás, eles diziam isso. Ele fala com autoridade e não com a hipocrisia dos fariseus. Se o jeito de Jesus viver gritava quem era Deus, dá para a gente ter uma ideia. Se hoje ele deixou de ser uma pessoa para virar a cabeça e nós somos o corpo, dá para entender que o jeito da gente viver precisa exalar a glória de Deus. Vamos prosseguir. O evento Cristo, eu estou dizendo sobre o seu nascimento, sua revelação, sua obra salvífica, sua morte, sua ressurreição. O evento Cristo é o ápice da revelação de Deus para o homem. O Deus criador dos homens, agora é Deus entre os homens. E uma vez ressurreto e crido, é Deus dentro dos homens. Ele se mostrou caminho e verdade, e agora é vida dentro de cada um de nós. Não sei se você compreende essa frase, mas o evento Cristo é o ápice da revelação de Deus se mostrar ao homem. Aliás, domingo passado eu falei um pouco sobre isso na pregação. Olhar para Jesus era falar assim, tem alguma coisa errada comigo. O jeito que ele fala, o amor que ele tem, a justiça que ele exala, eu estou errado. Alguma coisa está errada com o mundo. Olhar para Jesus era imediatamente perceber que o mundo está errado. Porque o que a gente fala de justiça, amor e paz não tem 1/10 do que ele está fazendo. Então Deus se revela através de Jesus e espanta o mundo. Por isso quem matou Jesus fomos nós. Foi o nosso jeito de viver. Foi a nossa inveja, foi a nossa justiça. É assim que a gente vive. A gente põe para frente para morrer quem a gente não gosta, está incomodando a gente. Ele fala sobre um governo de Deus que não tem nada a ver com o nosso governo, está incomodando a gente. As pessoas estão começando a comparar. Ele fala da nossa religião, ele é muito sincero, ele está incomodando a gente. Religiosos se incomodaram com Jesus porque o jeito dele andar com Deus era muito mais santo e puro do que o jeito dos escribas, fariseus, saduceus andarem com Deus. O que acontecia dentro do templo era tão vazio quando se olhava para Cristo, porque estava dentro dele. O Espírito que estava dentro de Cristo eu não via dentro das 4 paredes, nem dentro do sacerdote. Roma não via aqueles princípios no seu governo, os religiosos não viam aqueles princípios no seu governo religioso, e Jesus incomodava muito. Mas nós também somos assim. Nós odiamos quando alguém chega e canta melhor do que a gente, ou pinta melhor do que a gente, ou é um ator melhor do que a gente na igreja. A gente fica muito feliz quando aquele irmão que canta tão bonito adulterou e engravidou a namorada. Que bom, assim ele abre espaço para mim, porque eu morro de inveja dele, porque eu não canto igual a ele. E dizendo a verdade, entre nós evangélicos, nosso relacionamento dentro das 4 paredes é horroroso. Jesus incomoda com a sua verdade, com a sua limpeza e com a sua pureza. Então quem crucificou Jesus fomos nós. O nosso sistema de vida, ele não cabia dentro dele. Mas uma vez morto e ressurreto, quando ele é crido, e quando nós dissemos, ele é a vida, e eu não quero mais a minha vida, eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, ele passa a viver dentro de mim. O Deus manifesto dentro de Cristo entre os homens, agora vai ser manifesto dentro de nós, entre os homens. Ou seja, o evento Cristo revela Cristo para o mundo, e todos que se arrependem e creem também são feitos filhos de Deus. Aliás, a gente não leu o capítulo todo de João, capítulo 1, mas ele diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de também serem feitos filhos de Deus. Aqueles que são chamados pelo seu nome. Isso é incrível. Eu não sei se você percebeu, mas esse rápido passeio dessa primeira parte, Antigo Testamento e revelação de Cristo, Deus ele sempre quer se mostrar ao homem. Sempre quer se revelar ao homem. Seja pessoalmente, seja numa sarça ardendo para Moisés, seja através das leis numa tábua, seja através dos seus feitos. Ele sempre quer dizer para o homem, vocês estão mortos. Vocês erraram no Éden e vocês se distanciaram de mim. E a missão de Deus é o resgate da humanidade. Foi por isso que ele mandou o seu filho.
para que a gente voltasse a viver de verdade, porque Ele é a própria vida. Mas nessa primeira parte que a gente está fazendo aqui, dá para você entender que essa coisa de Deus estar entre os homens e de Deus tentar se mostrar aos homens, ela é evidente. E o próprio Jesus é o ápice disso. Mas uma segunda coisa muito interessante que você tem que perceber é que se no Antigo Testamento Deus se mostrava através de um povo, de uma nação, com uma lei, ou mesmo com Jesus numa pessoa, é porque Deus não só se revela ao homem, mas Ele se revela ao homem de uma maneira muito humana, natural, inteligível. Não é uma coisa que aparece, olha, apareceu, quem Ele é? Não sei, um negócio obscuro, oh, que incrível. Não, não é incrível se eu não entendo. Não é incrível se não faz sentido. Fazia sentido para as nações enxergarem Deus em Israel, pelas coisas que aconteciam com Israel, verdade. Mas pela maneira como Israel vivia. Para que as nações soubessem que existe um Deus, a vida deles exalava a Deus. E assim foi com Cristo. Uma maneira óbvia. O fato de Jesus não aparecer como um camelo e como um ser humano é muito significativo. Para que o ser humano entendesse quem é Deus dentro de um ser humano. Aquilo que a lei dizia e aquilo que Deus havia falado pelos seus profetas e na sua palavra no Velho Testamento, fazia muito sentido quando eu via todo aquele ensinamento dentro de um ser humano. Como é que esse ser humano vai se comportar se ele acreditar em tudo aquilo? É simples, pega tudo aquilo que está escrito, que está falado, o verbo, e faz esse verbo virar gente. Se você compreende dessa forma. Por isso que a nossa pregação, deixa eu dar um pulo aqui à frente, ela não tem sentido algum se a gente não vive aquilo. Porque as pessoas não se convertem pelo que a gente fala. Para começar, elas se convertem por uma ação do Espírito. Mas elas não veem Deus apenas no que a gente fala. Claro que elas podem ouvir sobre Deus no que a gente diz. Mas o que a gente grita diante dela quem é Deus. Porque Deus é visto, não nas minhas palavras. Palavras eu posso ler numa frase no Google ou no Facebook e sair repetindo como um tagarela. Mas elas são efetivas quando ela é transformacional, quando ela mexe comigo. E aquilo que eu sou é muito mais forte do que o que está escrito. Infelizmente, o testemunho cristão nos dias de hoje que nós vivemos, e ser uma testemunha de Cristo, lá em Atos 1:8, é ser um mártir. A palavra mártir é a palavra testemunho, é alguém que vive a vida de Cristo, inclusive no sofrimento, para mostrar para o mundo quem Cristo é. Nós transformamos a palavra testemunho em contar bênção. Contar o carro que a gente comprou, ou o milagre que a gente viveu. E dizemos que isso é testemunho para as pessoas se converterem. Não, isso não é testemunho. Testemunho é a vida que você vive. O que você conta é só um detalhe, que deve exatamente expressar quem você é. Nós não contamos histórias para impressionar as pessoas, para fazer sinais para que eles creiam em Deus. Não se esqueça que os magos de Faraó também faziam alguns dos sinais que Moisés fez. Mas o que realmente impressiona alguém é o que você expressa na sua vida. E nós vamos chegar mais à frente, vamos entender o porquê eu estou falando isso. Bom, vamos para a parte 2. A parte 1 então foi a revelação de Deus e a transformação de Deus na vida humana. E como o homem enxerga Deus através de um outro homem. Mas a parte 2 agora, eu quero falar um pouquinho sobre a missão. Vamos ler Colossenses 1:24. A letra ficou um pouco menor porque eu quis colocar os versículos numa tela só. Agora me alegro nos meus sofrimentos, está aqui Paulo falando aos Colossenses, o Paulo perseguido, o Paulo preso, o Paulo que apanhava. Me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja. Ou seja, se eu tiver que sofrer por causa da igreja, e é isso que Cristo quer que eu faça, eu vou fazer com prazer, porque eu tenho alegria de sofrer o que eu sofro, para que o evangelho continue crescendo em vocês. Da sua igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora vê esse versículo. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza
da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha que louco o que Paulo está dizendo. Quando você fala assim, Deus, Senhor, Israel, tá, o que você está falando? Lei, tábua de pedra, o raio que escreveu, tudo é muito subjetivo e abstrato. É um mistério. Ou quando alguém perguntasse para alguém de Israel, pô, é verdade que vocês perdoam as dívidas de quem? A gente perdoa assim. Pô, é verdade que quando alguém está lá debulhando o trigo no seu terreno, o que cai você não recolhe para que o pobre possa comer? A gente faz isso sim, porque na nossa lei diz que a gente tem que ser generoso. Caramba, vocês são um povo diferente. Esse mistério dos porquês, o mistério da vida, o mistério da redenção, o mistério da existência, o mistério da salvação, o mistério da graça, o mistério de onde a gente veio, para onde a gente vai. Tudo que estava oculto dos homens, e que Israel por um tempo achou que só eles conheceriam a Deus, Paulo diz aos Gálatas, esse mistério agora foi desvendado, e esse mistério é Cristo dentro de vocês, foi revelado a vocês, essa é a esperança de vocês viverem a glória, porque isso ficou oculto da humanidade, e ninguém sabia o que era a vida, mas agora, todo mundo já sabe, ou podem começar a saber, porque esse mistério foi revelado a cada um, e está dentro de cada um. Gente, isso aqui é uma coisa louca, porque Jesus aparecer e incomodar, ser morto, ser ressurreto, e os romanos disserem que a gente não acredita, é mentira, não ressuscitou, roubaram o corpo, até aí tranquilo. Mas o negócio de Deus passar a pular para dentro de todo mundo, porque se Jesus é um cara de cabeça, tronco e membros, a gente bota na cruz, mata, acabou o movimento. Agora, se esse papo dele ressuscitar, entrar nas pessoas é verdade, não tem mais como crucificar, porque agora o corpo não é uma pessoa, o corpo está espalhado pela terra, e ele é uma cabeça invisível que comanda todo mundo. O que Deus fez vindo Cristo é uma coisa muito doida, porque agora Ele está presente em espírito dentro de todos. Aliás, Atos capítulo 2 é um texto, aliás, Atos capítulo 4 é um texto fantástico. Pedro e João são presos, porque eles curaram um coxo no capítulo 3 na porta do templo. Eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O caboclo levantou e saiu andando e pulando para dentro do templo, e eles foram presos por curar o homem. E aí as autoridades estavam assim meio que sem jeito, porque se a gente prende os caras, eles dizem que esse tal Jesus está vivo dentro deles, em nome dele foi curado, mas o povo está aplaudindo esses caras, a gente não pode só prender. Então vamos proibir eles de falar de Jesus. O que eles falaram? A gente não pode parar de falar do que a gente tem visto e ouvido. Cara, nós matamos um, agora tem dois. E agora tem o Pedro, e tem o Tiago, e daqui a pouco tem o Paulo, e tem o Barnabé, e daqui a pouco começa a multiplicar. E o mundo começa a conhecer quem é Cristo, pelas histórias que se contam, pelo noticiário da sua morte, mas pela própria vida de cada um. A coisa fica mais forte, porque essa vida que esse povo vive, mostra esse Deus. E lá para baixo, no versículo 32 do capítulo 4, diz que o povo tinha tudo em comum. Da multidão dos que creram, era um o coração e a mente. Eles pensavam igual e sentiam igual. Não é alguém vindo e falando, atenção, eu estou mandando. Não tem ninguém dizendo, eu estou mandando. E naquela época, lembre-se, eles tinham um Antigo Testamento. Nem todos tinham. Eles compartilhavam das palavras que Jesus havia falado, e a coisa era forte dentro de cada um. E eles pregavam e testemunhavam e sofriam, eram martirizados, a ponto de Roma dizer que sangue de cristão era semente. Você mata na arena e nasce mais 1000. Cada gota de sangue que cai, nasce mais. Porque era um papo de convicção, porque Cristo está dentro de nós.
Mas ele não estava dentro daquele povo, para aquele povo ficar fechado dentro de uma igreja, dizendo, vocês são pecadores e nós somos o povo santo, vamos cantar? Nossa, não era isso. Muito pelo contrário, era a gente vivendo no meio da gente, mostrando quem era Cristo. Sem fazer muito esforço. Você imaginou como é que deve ter sido para aquela mulher samaritana, no dia seguinte, ou na semana seguinte, que ela ficou lá em Samaria, e foi pegar água no poço? E alguma outra mulher falou, nossa, você veio de manhã, sempre você vinha na hora do almoço, porque agora você teve coragem de aparecer aqui. Ela falou, é porque eu fui perdoada. Era natural. Falar de Cristo, falar da vida, falar do amor, era natural. Poxa, mas, por favor, pode passar na frente. Não, a senhora tem idade, por favor, passa na frente, sem problema. Puxa, obrigado. Mas, não, o que eu posso fazer para retribuir? Nada, o que eu recebi de graça eu dou. É natural. É uma vida que expressa que tem alguém morando aqui dentro, não mais eu. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos seguir. Mateus 5,14. Esse aqui é o Sermão do Monte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Se vocês são luz, vocês têm que estar no meio das trevas, Cacilda. A Bíblia estraga a nossa religião. A Bíblia estraga a nossa religião. Porque o pastor falou que a gente não pode se misturar com as trevas, né? Então, a Bíblia estraga a nossa religião. Jesus falou o contrário, ela fala o contrário. Você não pode pegar a luz e colocar embaixo de um cesto, embaixo de uma cama. Você tem que botar lá no meio das trevas, para ela brilhar lá que ela tem que estar. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem e todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu queria ter tempo aqui para destilar toda a minha insatisfação, mas eu não posso. Hoje, quando alguém ficar famoso, é para ele ser louvado pelas obras que ele faz, o grande líder religioso. Ou ele prega que a gente não pode aparecer, mas só ele pode para que ele seja honrado. Mas Jesus falou o seguinte, olha, as obras que vocês fazem têm que ser vistas pelas pessoas, viu? Mas estava tão legal aqui dentro das quatro paredes então. Mas aqui é fácil você brilhar. Aqui você canta, levanta a mão, fala aleluia, rola no chão. Como ele é espiritual, quero ver lá fora. É lá que você tem que brilhar. Vocês são luz. Essa ideia do Antigo Testamento, a revelação de Deus, Israel como um povo que mostra quem o Senhor é, isso aqui continua e agora muito mais forte após a ressurreição de Jesus. Que agora é um povo que não tem Deus numa tábua de pedra. O que está escrito na tábua agora está escrito dentro de nós e habita em nós, a sua palavra está dentro de nós. E aliás, ele ensina isso a gente. Vocês têm que se encher do Espírito. Habite ricamente a palavra de Cristo dentro de vocês. E vocês são luz. E a luz é para aparecer. Uma coisa interessante é quando você pega uma lanterna e acende, o que você vê? As outras coisas que você não podia ver, você só não vê a lanterna. Não precisa ver a lanterna. Não existe uma lanterna que você acende e ela ilumina ela própria. Não tem sentido isso. Quando alguém diz assim, não, nós somos... Vamos falar agora da arte. Você não é um artista. Não, você é um artista. Você é um artista. Porque você brilha. Mas você não brilha para iluminar você. Você brilha para iluminar outras coisas. Para que a luz de vocês brilhe e as pessoas vejam o Pai que está no céu. Então esse papo hipócrita. Eu sou um adorador, eu não sou um artista. Não, você é um chato de galocha e canta uma música que ninguém entende. É isso que você é. Você é um artista que tem um talento para brilhar e demonstrar Cristo, não você mesmo. Ponto. É assim que é. Prosseguindo. A palavra liturgia é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso, seja missa, orações, cerimônias, sacramentos, objetos do culto, etc. Instituídos por uma igreja ou por uma seita religiosa. Isso é uma liturgia. A palavra liturgia, aliás, significa a regra,
o conjunto das formas, palavras e gestos utilizadas na realização de cada um dos ofícios e sacramentos. O rito. Quando a gente fala de liturgia, nós estamos falando sobre o rito, como que ele funciona. Não tem tempo de a gente falar isso, mas há uma história da liturgia da igreja. Como é que nós chegamos a essa forma? Era assim na época da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos? Não, os caras se reuniam nas catacumbas, eram perseguidos. Não dava para cantar muito alto, não tinha instrumento. Era essa sequência, Zé? Abertura, oração? Não era essa sequência. Aliás, eles ficavam por horas lendo fragmentos das histórias de Jesus. Depois do advento das escrituras mais organizada e dos concílios, estamos falando da Idade Média, também eram horas de leitura, sempre com muita leitura bíblica. Nem sempre regada de pregação, mas regada de muita leitura. Tinha reflexão, tinham cânticos. Mas como que chegou nessa forma? Tem uma história da liturgia, mas isso tem a ver com o culto. A gente tem hora, né? Então tem hora, tem ônibus, né? A gente não pode acabar tarde. Tem uma liturgia, ela tem uma lógica, tem a ver com a cultura, tem a ver com o momento, mas ela tem também a ver com uma comunicação. Toda a liturgia na história da igreja, ela existia para mostrar Deus, inclusive a arte sacra. Entrar nas grandes catedrais, a arte tinha um valor litúrgico, porque olhar para os mártires, para os santos, para aqueles que tinham tido grandes feitos na vida cristã, também era um elemento de culto, ou pelo menos de reportar às pessoas a grandeza de Deus. Então as arquiteturas das catedrais eram a arte a serviço do culto, inclusive para que o homem entrasse naquele lugar gigantesco e pudesse perceber a grandeza de Deus e a sua pequenez. A arte a serviço do culto. A música foi assim. A própria pregação, a prédica, a retórica é uma arte. O desenvolvimento dela, o modernismo trouxe muito disso, pós-reforma protestante, a ciência da interpretação, a exegese, a hermenêutica, a maneira como se estudar o texto, e a homilética, a maneira como se prega, como se fala. E além da pintura, além da música, além da retórica, você tinha a escultura, a arquitetura, a arte. Sempre esteve ligada ao reino de Deus e à demonstração da sua glória. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, o tabernáculo, as colunas, o templo, os elementos, os artífices, os escultores, os pintores, a imagem dos querubins, a arca, a cortina, o incensário, as escadarias, as muretas, o lugar santo, o santíssimo, o véu, os candelabros, os significados, as simbologias. O artista sempre esteve envolvido com um papel litúrgico, profético, sacerdotal. E dentro da tribo dos levitas, você tinha gente que era puramente artista. Para se construir o tabernáculo e para se fazer o templo, era assim. Era a utilização de gente que tinha habilidade. É muito bonito você olhar para isso. O que aconteceu com a arte hoje no nosso meio, a igreja de hoje perdeu muito, porque a arte virou cantar. Quando muito, tem um teatro na igreja. E a peça é os caras de preto e um de branco lutando um contra o outro. Não é verdade? Quando tem dança, é chinfrim. Às vezes é meio chacrete, mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas todas as artes são dádivas de Deus. Liturgia. O culto cristão não se resume à liturgia denominacional dominical do culto público. Nosso culto é nossa vida e nosso louvor é nossa ética. Guarda isso no seu coração. Louvor é a sua vida. Aliás,
Culto é a sua vida, e louvor e adoração é a sua ética. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é culto inteligente, não é palavras difíceis, não é coisa matemática científica. Culto racional é apresentar você em sacrifício. Sua vontade, seu pecado, sua carne. É você dizer, eu não vivo mais. Apresenta o teu corpo, a tua vida, como um sacrifício a Deus. Negue-se a você mesmo. Isso é o seu culto. Esse é o seu culto. Culto não é o que a gente faz aqui no domingo. Também é o que nós fazemos no domingo. Mas o culto é a sua vida. Culto é a sua vida. Tudo que você faz é um culto. Porque tudo que você faz, ao invés de fazer a sua vontade, você nega para fazer a dele. Sacrifica o seu próprio corpo. O jeito que você trabalha é o seu culto. Você é verdadeiro, honesto, dá vontade de não ser, mas você sacrifica o seu próprio corpo. Isso é culto. E a sua ética, a sua maneira justa, honesta, correta de ser diante das pessoas, isso é a sua adoração. Não é o que você canta. O que você canta não é a sua adoração. Pode ser que seja também. Mas a sua verdadeira adoração é todo o seu comportamento diante desse mundo, que diz que você é diferente. Não porque você cantou, mas porque você é. Porque transformação que demonstra a glória de Deus e a presença dele no meio do seu povo, em Cristo e na sua igreja, está em toda a história da igreja de Cristo e do povo de Deus. Por isso Deus deu ao homem as habilidades. Eu quero fazer um ponto aqui. As habilidades que nós temos são dádivas de Deus. Não importa quais sejam. Você trabalha com computação, você tem uma habilidade, cara. Eu fico assim, abismado. Você aperta um botão. Não é botão, está desenhado lá na tela. Mas você aperta, parece que é um botão, ele até afunda e tudo funciona. Ali por trás tem circuitos integrados, tem um monte de componentes eletrônicos, um sistema binário 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eu sei como é que funciona, mas na prática alguém já entrou lá dentro de um. Não entrou lá dentro. O negócio funciona. Os elementos químicos, físicos, eletrônicos dentro de um computador faz funcionar coisas que a gente não imagina. A gente tem um... Eu sempre brinco, a gente pega o nosso telefone, que é aquilo ali que está ali carregando. Estou ligado num negócio, ligado aonde? Num negócio que tem uma turbina girando água lá e tem um fio que dá um negócio, e o negócio funciona. Faz até ligação. Hoje um telefone celular, pasme, faz até ligação. Você liga um número e fala com uma outra pessoa. Até ligação o telefone faz, porque ele faz tudo. Você pede comida, você marca consulta, você faz manda um exame uma foto do seu dente pro dentista, ele já manda você tomar alguma coisa antes de você ir. Quando eu assisti os Jetsons, que eu era garoto, tinha aquele negócio do cara conversar com outro numa tela, lembra? Os Jetsons, isso aí é anos 70. Nos Estados Unidos era anos 60, sempre chegou atrasado para nós, né? Hoje você fala com um cara com isso aqui, ó. O cara está no Japão, do outro lado do mundo. Você está falando com ele. E você reclama, porque está atrasando 2 segundos. Hein? A gente reclama. É louco isso. Isso é o quê? Aí vamos partir do ponto da criação. Há pessoas que acreditam que Deus é criador e que Satanás também é criador. Bom, esse pensamento não é cristão. Satanás também é uma criatura de Deus, também é um ser criado. Então ele não é originariamente primeiro. Só há um ser anterior a tudo que existe e esse ser é Deus. Deus é a causa de tudo existir, mas é uma causa que não depende de uma causa anterior. Depois de Deus, todas as coisas que acontecem precisam ter uma causa. Elas precisam ser causadas. Deus é uma causa não causada. Ele é o que Ele é eternamente e sempre foi. Na eternidade vamos perguntar tudo isso para Jesus. Então Satanás não é antes de Deus, ele é depois, ele é criatura. Tudo que você vê nesse mundo é a boa dádiva de Deus ao homem. Então por que é ruim, Zé? Porque o homem pecou. E quando o homem pecou, ele disse não para Deus. E quando ele disse não para Deus, ele morreu.
Porque Deus é a vida. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas isso não significa que esse homem não é uma criatura de Deus. Eu, assim, faço um apelo a você, apelo a você. Gente, faça o curso de cosmovisão do nosso seminário aqui da igreja. Pelo menos de cosmo, você é um artista. Você não pode ser um artista sem compreender cosmovisão cristã. Não dá. Não dá. Não dá para fazer macarrão sem ovo e farinha, não dá. Eu sei que você faz a sua arte, mas você faz coisas que você não sabe porque você faz, e tem outras que você poderia fazer e você não sabe. Faça o curso de cosmovisão. Eu vou dar 2 pinceladas, mas muito rápido, e espero que ajude. Mas ano que vem se matricule, aprofunda, vai ser muito importante para tudo que você for fazer. Igreja não é o lugar que frequentamos, mas o corpo místico e vivo que somos. Certo ou não? Pedras que vivem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Somos edificados uma casa espiritual. Não é de paredes, não é de tijolos. Quando a gente usa aqui a palavra a igreja deve, ou a igreja faz, ou a igreja é, lembre-se, não é esse lugar, não é a instituição Casa da Rocha com o CNPJ, é nós. Igreja somos nós, o corpo vivo místico de Cristo espalhado pela face da terra. Portanto, a arte é o talento de Deus dado ao homem para esculpir a liturgia da vida, a fim de que Cristo seja visto em tudo o que se faz, cultuando a Deus em meio a outros homens. Fui eu que fiz essa frase, mas ela está muito bem feita. Apesar de ter sido eu que fiz a frase. Eu acho que a arte é um talento nato, dado por Deus. Todo ser humano tem cabeça e habilidades. Se você não viu ainda aquele curta-metragem Ilha das Flores, depois assiste. Mas é muito interessante, mas ele fala, o homem se distingue dos outros animais por ter o lobo não sei o que do cérebro, né? E o polegar opositor. Ele faz pinça. Nós temos uma mão que tem habilidade para fazer coisas que outros não fazem. E temos uma cabeça para fazer isso. Ainda que algum animal possa fazer pinça, ele não tem o cérebro. Deus deu a nós uma capacidade. Cortar uma árvore e fazer uma casa é uma habilidade, é um dom do ser humano. Ah, mas o João de Barro também faz a casinha. Você quer morar numa casa de barro? Não, porque você é um ser humano. Você vai entender o que é o calcário, vai entender como é que se faz o cimento, vai entender como é que se faz um reboque, eletricidade, energia elétrica, ar-condicionado, cobertor, cama, colchão, mola, carro, combustível. Deus deu ao homem um talento, isso é arte. O ser humano tem habilidade para cuidar de tudo que Deus criou. Esse é um mandato da criação. Faça também a introdução à Bíblia, inclusive Gênesis, que é o mais importante. Os mandatos de Deus criacionais para que o homem viva e trabalhe, e tudo isso reflita o próprio Criador. É que quando ele diz não para Deus, ele diz não para tudo. O mundo é o que é, porque esse não é o mundo de Deus, esse é o mundo dos homens. Ninguém está preocupado com o que Deus quer ou com o que Deus faz. Deus é o próprio homem. O homem se tornou Deus em si próprio. Lembre-se daquela coisa básica que a gente fala aqui na igreja. O homem, quando foi criado, tinha uma relação com Deus, seu mandato espiritual. Ele tinha uma relação com o seu próximo, um mandato social. E ele tinha uma relação com tudo que foi criado, o seu mandato cultural. Cuidar da terra, lavrar a terra, cuidar dos animais, a cultura, a vida do homem, é um mandato de Deus. Sua esposa, seus filhos, sua vida social é um mandato de Deus, social. Sua relação com Deus, sua obediência é um mandato espiritual. Por isso a sua vida como ser estava completa e identificada a partir do próprio Deus. Quando ele colhe do fruto, para não ouvir mais o que Deus quer falar sobre o bem e o mal, e ele mesmo conhecer o bem e o mal, ele se torna Deus em si próprio. Quando ele rompe com Deus,
ele se torna Deus do mundo. Por isso ele rompe com a terra e rompe com o próximo. A terra é minha, vou cercar isso aqui, a laranja é minha, você agora vai ser meu escravo, eu vou te pagar tanto. Eu estou fazendo aqui um resumo gigantesco da vida humana, mas o homem se torna senhor uns dos outros. O mundo se torna injusto, a terra passa a ser explorada e mal explorada, sem sustentabilidade, poluída. Um homem escraviza o outro homem, mata o outro homem por causa de dinheiro, por causa do anel, por causa do celular. O homem que diz não para Deus se mergulha na maldade. Então quando alguém pergunta se Deus existe, onde é que Ele está? É por isso que Ele existe. Esse mundo que você vê é a ausência dEle. Você quer saber quem é Deus olhando para o mundo? Ele é exatamente o que está faltando. Vamos seguir. Então a arte dada por Deus ao homem é a habilidade do homem esculpir a sua liturgia. Vendo que a liturgia não é o que acontece aqui dentro. Liturgia é a nossa própria, como a gente vive diante dos homens. Como é que a gente esculpe a nossa liturgia diante dos homens? De forma artística, bela, estética. A arte nos ajuda a esculpir a nossa vida diante das pessoas, para que tudo que a gente faça para a glória de Deus seja visto diante dos homens. Então vamos lá. Vamos sair da música e do teatro, mas o cinema, a roupa, a maquiagem, o cabelo, a arquitetura. Quando eu faço isso artisticamente e sirvo a alguém, ao meu próximo, que é um mandato de Deus, e o que eu faço, eu estou exatamente pensando no que eu poderia fazer de melhor para glorificá-lo. E o que eu faço tem no fundamento da minha arte a expressão do que eu creio e de como eu enxergo o mundo, a alegria, a felicidade, o amor, que são princípios fruto do Espírito na minha vida. Eu estou fazendo isso para anunciá-lo, ainda que ninguém possa perceber, ou eu não esteja dentro das quatro paredes da igreja. Eu acho interessante, vou abrir um parênteses aqui, quando alguém entra aqui na igreja e fala, nossa, Zé, gostei aqui da igreja, tão aconchegante aqui, e eu brinco, falo, essa cadeira é dura para burro, o nosso chão não é nem pintado, é no cimento. Que aconchego? Aconchego do jeito que a gente é, talvez. O aconchego da maneira que a gente vive nossa liturgia de relacionamento, talvez. Das nossas brincadeiras, da nossa leveza, isso é artístico. Da nossa decoração, da nossa arquitetura, sem dúvida. Porque Deus é visto em tudo que eu sou e tudo que eu faço. E se falar já é uma arte, e gesticular já é uma arte, toda a minha vida é esculpida numa liturgia que demonstra quem Deus é. Vamos falar a última parte, que é a parte da expressão. E depois eu vou abrir para perguntas. Bom, isso aqui é uma gota. Lázaro estava fazendo uma gota. Que falaram que é torta da minha mãe, que torta, é gota. Uma gota de cosmovisão, e você precisa fazer o curso, de cosmovisão, você precisa fazer o curso. Dualismo é uma cosmovisão que separa a realidade em duas categorias fundamentalmente distintas, santa e profana, sagrada e secular. A vida espiritual está no campo do sagrado e todas as outras atividades em sua vida estão no campo do profano. Isso é dualismo. É quando alguém diz assim, aqui não se mistura porque aquilo lá é profano, aquilo lá é do diabo, aquilo é de Satanás. Nós estamos aqui, nós somos de Deus, a gente não pode ficar lá. Essa separação em dois mundos distintos não é cristã. Isso é um pensamento dualista. Isso é um dualismo que separa o mundo em duas categorias. E nós evangélicos somos ótimos para fazer isso e não fazer o que está nas Escrituras. Se o próprio Cristo disse que o joio e o trigo vão crescer juntos sem separar. E a gente não vai conseguir separar. Mas a gente separa. Nós evangélicos já separamos agora. Porque nós somos bons para fazer isso. Não tem ninguém melhor que um evangélico para ser odioso, preconceituoso, separatista e desigual.
intolerante, mal educado, nariz empinado e rei na barriga. Ô raça desgraçada, não posso falar, meu avô falava, não chama ninguém de desgraçado, meu avô não, o avô do meu amigo, não pode chamar ninguém de desgraçado, que desgraçado é quem não tem a graça de Deus, e todo mundo tem, mas ô racinha safada, que é essa de evangélico. Dualismo versus dualidade, isso aqui eu falei também numa das nossas aulas. O discipulado cristão nos força a reconhecer a dualidade. Dualidade existe. A dualidade da vida, ou servimos ao Senhor, ou servimos aos ídolos. Dualidade como diferença de opção de escolha, da obediência ou não. Quando eu falo sobre essa coisa de separar dois mundos, os caras ficam loucos. Ah, você não separa? Então não tem pecado então? Não, é claro que tem. A dualidade eu entendo. Existe certo, errado, pecado e não pecado. Claro que isso existe. O que não existe é separar isso em dois mundos. Isso não existe. O dualismo é a divisão da vida em dois setores distintos. Isso não existe. Agora eu não consigo ler porque meu óculos daqui e lá não dá. O que determina essa concepção é como entendemos o cosmo. E no caso, o que vemos é a boa criação de Deus decaída, necessitando de redenção. Pronto. Como é que você entende o mundo? Porque você separa o mundo do pecado e o mundo dos santos, se Deus criou tudo? Não existe outro criador. Quando alguém diz assim para mim, não está errado. Existe o mundo nosso, a igreja, nosso... Tá bom, existe o mundo do pecado, então qual mundo você faz parte? Do santo ou do profano? Do santo. Então você não peca? Não, eu peco. Ah, então você é do profano. Não, mas eu... Então não dá para separar, porque não tem separação, mano. Essa separação em dois mundos não existe. Deus não olha do céu e fala assim, você é bonzinho e você é ruinzinho. Ele olha e fala, aqui todo mundo é ruim. Você me conheceu, se arrepende, continua pecando, mas se arrepende, eu estou com você, e o outro ainda não. Mas os dois foi eu que criei. Ou você acha que um médico, o único médico que faz as coisas boas é o médico evangélico? O que não é evangélico não tem talento. Ele tem talento porque Deus deu para ele. Deus não deu talento para crente, Ele deu para o ser humano. Lá no Éden, lá na criação. Deus não deu musicalidade para quem está na igreja, Ele deu para o homem. Deu para o homem louvá-lo, mas o homem não louva, mas Ele deu para isso. Ou você acha que só quem está na igreja tem amor? Só quem está na igreja é justo? Só quem está na igreja entende o que é igualdade? Não, isso está dentro do ser humano, porque ele é uma criatura de Deus. Um pai que tem um filho e pega no colo numa maternidade e fala, essa aqui é a minha vida, não importa se ele é evangélico, de onde vem esse amor? Só há um Deus, Criador de todas as coisas, veio de Deus. Então o que a gente vê quando a gente olha para esse mundo? Esse é um mundo de Deus. Esse é o mundo que Deus criou. Decaído, afastado de Deus, na morte, na injustiça, no pecado, mas é o mundo que Deus criou. Essa é a boa criação de Deus. O ser humano que você vê, ele é a boa criação de Deus, porque Deus criou e disse, tudo é bom. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e no segundo, isso é muito bom, e foi a tarde e a manhã do segundo, e do terceiro é bom. Essa é a boa criação de Deus, decaída, mas é a boa criação de Deus. Porque se você for na porta de um presídio, e tiver uma mãe esperando a visita para ver o seu filho, alguém perguntar, quem está lá dentro? É meu filho, que se perdeu no crime, mas ele é o meu filho, que eu peguei no colo, que eu amamentei, que a gente assistia desenho e dava risada. O fato dele ter se perdido, não significa que ele não é meu. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Aí eu pergunto a você, quando um cara faz um filme, e naquele filme, você vê um pai dizendo para o filho,
a alegria da família. Esse filme tem que ser evangélico para você dizer isso está certo? Claro que não. Porque aquele cara que está ali dizendo aquilo é a boa criação de Deus. Mas ele não é mau? Vamos entrar em outra coisa, o que é o mal? Explique para mim o que é o mal. Você não vai conseguir, porque a humanidade quer explicar isso há séculos e ninguém consegue. O mal é a ausência de Deus. Quando Deus sai, é mal. Por isso o homem se degenera. Agostinho disse que o mal é como uma ferrugem. Ninguém criou a ferrugem, criou o ferro. Mas a degeneração desse ferro, aparece uma ferrugem. Vai se consumindo e se corroendo. Assim é o mal. A ausência de Deus faz a gente se perder no nosso pecado. Porque o pecado não é o que a gente faz. O pecado é o estado em que nós estamos. Você sabe disso também. O que eu faço é consequência do estado em que eu estou. Eu estou num estado de pecado. Eu estou longe de Deus. E eu estou me degenerando. Cada vez que passa, o mundo está pior. Cada vez que passa, quando você vem e raspa a ferrugem, tem menos ferro. Mas você ainda consegue notar a presença da boa criação de Deus no meio de toda aquela ferrugem que está lá. Por isso, você pegar uma música do Queen, que nós já tocamos aqui na igreja, Under Pressure, que o cara fala, o amor é uma palavra fora de moda, mas o amor nos empurra a olhar para as pessoas que estão caídas na vigília da noite, que passam despercebidas e ninguém cuida delas. E nossos amigos estão gritando, me tira desse mundo, me arranca daqui. Você quer dizer para mim que o grito por justiça e vida de alguém que vê o mal no meio da rua, vem da onde? A boa criação de Deus, ainda que degenerada, gasta, ainda pode ser vista ali. Porque todo homem clama e anseia por justiça e amor. E um autor de uma peça, um pintor de um quadro, um desenhista que expressa justiça, paz, igualdade. Não importa se ele é crente ou não. O que ele está dizendo é verdade. E ali tem um resquício da boa criação de Deus. E nós somos artistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque somos luz em meio às trevas, como Cristo. Transitamos na cultura e expressamos a vida de Deus em meio aos homens. A nossa arte dialoga com toda a arte na terra. Não fazemos separação entre mundo santo e mundo profano. O nosso problema é fazer essa separação e a nossa arte não faz sentido algum, porque nos separamos do mundo. Deveria ser o contrário. Deveriam falar, esse aqui é um artista cristão, esse cara tem muito conteúdo. Nossa arte cristã é copiar a arte que o outro fez. Ontem o Ito citou aqui o caso da Austrália. E eu não tenho assim nada, eu tenho os CDs do Hillsong, não tenho nada contra. O Hillsong é genuíno, o que eles fazem, a história deles é genuíno. O problema é que todo mundo pega e quer ficar copiando e achando que vai reproduzir sentimentos, sensações e emoções. É gente que está tão vazia de ter algo para dizer que tem que emprestar. E a gente pode usar e pode cantar, não há problema nenhum. O problema é que a gente quer criar espiritualidade e experiências a partir dos outros. Nós perdemos a capacidade de nos mergulhar um pouco mais fundo e buscarmos conhecimento de Deus e termos assunto para falar. Se tem alguém nessa terra que poderia, fala para mim, que poderia falar sobre polícia, segurança pública, amor, divórcio, aborto, suicídio, vai falando aí para mim. Batida de carro, criminalidade, feminismo, machismo, homossexual, fala para mim. Se tem alguém que tem conteúdo e embasamento, deveria ser o cristão. Mas a nossa música é pobre, passa vazio todos os assuntos. E se você fizer uma diferente do aleluia, 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 vão dizer que você não está fazendo para não estar louvando a Deus. Porque a nossa arte não expressa tudo o que Deus pensa e fez pelo mundo, coisa que Ele deseja desde o princípio. Portanto, o nosso olhar para a arte no mundo
nos aproxima de Deus. Presta atenção nisso. Tanto na expressão da sua ausência, como em sua presença, na gratidão da sua existência ou no clamor por sua revelação. Vamos explicar isso. Você assiste uma peça de um cara que é ateu. Eu vejo Deus ali. Onde? Na ausência dele. Eu percebo a tristeza e o vazio porque ele não está. Eu consigo dialogar com qualquer pessoa sobre Deus usando uma peça onde ele não está. É a mesma coisa que falar para alguém sobre luz no escuro. O que é luz? É exatamente o contrário do que a gente está aqui nesse breu. Dá para dialogar numa boa. Ou quando a gente vê gente cantando sobre Deus dentro das músicas populares no Brasil. Tanto com a presença dele quanto com a ausência, a gente consegue dialogar. Nós conseguimos admirar. Dá para admirar um filme onde um cara grita e fala: Deus, se você existe, por que eu estou nessa? E você fala: tá vendo? Que filme pagão. Não, olha a beleza de um ser humano gritando onde o Senhor está. Porque o Salmo está cheio dessas perguntas. Por que o ímpio prospera em seu caminho? Isso está no Salmo, está na Bíblia. Você vê o salmista dizendo: por que prospera o ímpio? Por que o fulano? Senhor, o que vai adiantar se eu estiver na cova? Salmo de Davi. Em diversas partes das Escrituras, o homem perguntou: onde o Senhor está? Que o Senhor não me responde. E quando a gente vê isso num filme, fala que ele não é evangélico. Tem um ser humano clamando por Deus. Você não está vendo beleza nisso? Se sentindo fraco e vazio. Para onde você olhar, na arte desse mundo, você vai perceber Deus. Ou pela presença ou pela ausência. Pelas perguntas ou pelas respostas. E nós, com a nossa arte, podemos moldar uma liturgia da nossa vida, nosso jeito de ser, que é um culto a Deus, que expresse para o mundo quem Ele é. Que diga para esse mundo quem Deus é. O que Ele está fazendo conosco. E o que a nossa expressão de vida tem para contribuir com a missão de toda a igreja espalhada na face da terra. O quê? Eu pergunto agora a você, a sua arte, o que você tem feito? O que você tem produzido artisticamente? Ou você é um mero reprodutor? O que passa pela sua mente quando você escreve alguma coisa? E quando você escreve, pinta, desenha, atua, canta, qual é o pressuposto que te leva a isso? Que leitura você fez da realidade da sociedade, onde você vive e está no meio dela, como luz? O que esse teu trânsito na cultura brasileira fez você pegar aqui do teu arquivo de Deus, que está dentro de você, com a preocupação de demonstrar luz no meio das trevas, e você trouxe isso com a tua arte e a tua expressão para dizer: tenho resposta para essa pergunta. Às vezes, olhando para a cultura, e a cultura brasileira tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa ruim também. É ruim você ouvir algumas músicas que ficam repetindo a mesma coisa e não fala nada. Mas as nossas evangélicas também são assim. E tem culto, vamos dizer assim, momentos culticos que se canta uma música só de 2 horas repetindo a mesma frase. Não é diferente do funk. Nós somos criativos. A gente tem cérebro. A gente tem assunto. A gente tem olhos para perceber a realidade. A gente tem coração para sentir a dor. A gente tem ouvido para ouvir as questões que estão na nossa sociedade. E a gente tem Cristo habitando em nós. E temos a arte para expressar de maneira sábia, bela, criativa, diferente, penetrante, instigadora, que gera diálogo, que abre papo e que faz com que as pessoas percebam que Deus está aqui no meio. Deus está no meio delas. O amor que ela sente, quem deu foi Deus, ela não sabe. O cara não é crente, não é evangélico. Hoje eu ouvi uma história dessa. Não é crente, não é evangélico, não é nada.
mas ele traiu a esposa e com a amante ficou grávida. Ele está desesperado. De onde vem o senso de arrependimento de certo e errado? O cara não tem Deus, não tem igreja, não tem pastor, não tem nenhum padre enchendo o saco dele. Faz o que você quiser, ele não consegue. Vai dizer que a cultura não é. Dentro dele grita uma essência desde a criação. Romanos capítulo 1, versículo 20. Alguém abre para mim aí, que eu estou sem. Eu devia ter colocado esse versículo, não coloquei. Puxa vida. Mas vamos lá. Romanos. Outro dia uma pessoa falou assim: eu gosto do Resgate, mas as letras de vocês não dá para entender. Aí ele perguntou assim: aquela música O Jantar, a gente não consegue entender. Eu falei assim: então a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou cear com ele. Aí eu fiz a música que eu vou abrir a porta para o jantar, né? É que está na Bíblia, por isso que você não entende. Coisa ridícula. O cara perguntou: ô Zé, aquela música lá no seu quintal, quem é o Mateus? Matou o cara da Bíblia, pô. Mas quem? Não, sei lá, é o zelador do prédio. Cara, se eu estou falando que nós somos devedores como Adão, e somos felizes como Mateus, porque devedor, Mateus era cobrador de impostos e tinha uma dívida com Jesus, você sacou? Cacilda, que raio de criatividade que você tem. Mas você não consegue pensar, você tem cérebro para quê? Cabeça para separar as orelhas? Pensa um pouco. E pior que essa música é feita para crente. E o cara desgraça não... vai tomar banho na soda, como dizia a minha avó. Versículo 20 de Romanos capítulo 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, Paulo está falando. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens por isso são indesculpáveis. Para onde você olhar na criação, os homens são indesculpáveis por não crer em Deus, porque Ele pode ser visto em tudo que foi criado. Ele se expressa. Salmo 96. Os rios batem palmas e juntos cantam. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você está ansioso, né? Você não sabe ter paz, né? Deixa eu mostrar a peça teatral que eu fiz. Deixa eu te mostrar o filme que eu gravei. Olha os lírios do campo. E olha as aves do céu, que não plantam, não colhem e vivem tranquilos porque eu cuido deles. Deus é artista. Nós é que somos tapados. Nós é que não conseguimos assistir o filme porque não é evangélico. Outro dia eu recebi um convite para ver um filme evangélico. Bonitinho. Mas eu falei: caramba, esse filme aqui não dá, meu. Se eu não fosse evangélico, eu ia achar muito piegas. Beleza, deixa para lá. Nossa arte tem que crescer muito na missionalidade. Não digo que eu consigo, mas eu vou te falar que eu tento bastante. Para a gente conseguir demonstrar para esse mundo quem Deus é, na liturgia da nossa vida, com a arte que nos faz esculpir o jeito que a gente vive diante dos homens. Amém? Perguntas, para quem quiser fazer qualquer uma. Faça agora o cálice para sempre. Vai lá. Dentro da faculdade a gente viu muito sobre pós-modernidade. Sim. E foi interessante que depois, quando eu fui ler o Marco e tal, falando sobre a arte, eu comecei a ver muito que até essa forma como a gente pensa a questão da arte e ser artista, veio muito porque a arte lá atrás ela foi separada de Deus. Né? Então, quando a arte ela foi separada de Deus, o iluminismo. Sim. O iluminismo ajudou muito. Até os ferreiros que faziam portões magníficos e utensílios e tudo mais, eles deixaram de ser considerados artistas. Sim. Então, artistas passaram a ser... A arte estava dentro da igreja. Não havia arte sacra, a arte era feita na igreja.
A arquitetura, os santos, a pintura, os portões, os altares, tudo era artístico. E é isso que você falou sobre a questão de algo ser profano e ser sagrado. Eu vejo muito também como um comportamento do pós-moderno, que é o que a gente vive hoje. Sim. Quando você vai ver a arte segundo o caráter pós-moderno, você não vê mais uma arte focada, tipo, eu não vou produzir uma arte que ela seja eterna. Eu vou produzir uma arte que ela seja focada no agora e na experificação do agora. Eu não utilizo uma arte para expressar algo que seja sobrenatural, mas sim expressar o homem, e não o criador. Mas a arte também, como o Ito falou ontem, se tornou instrumental. Ela tem que ter praticidade. Entrou o mercado. Então ela tem consumo. Então você, para fazer uma arte, tem que ver qual que é a tendência. Isso engoliu a gente também. Eu sempre brinco. O cara fez a música sobre a chuva e a música era bonita, mas aí, meu, o Brasil inteiro choveu, foi inundação. Porque todo mundo quer fazer música de chuva, porque, sei lá, porque é espiritual. O outro fez a música que está apaixonado, genuína, ele fez uma. Aí o Brasil inteiro está apaixonado. Todo mundo que faz a música teve a mesma inspiração. Tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Você ouve música, as mesmas... Eu não vou me arriscar a dizer, mas o quanto da repulsa no iluminismo, na modernidade, na Revolução Industrial, até a Reforma contribuiu com isso, mas o quanto dessa separação de santo e profano não foi feito por culpa da própria igreja. O quanto nós, igreja, vamos falar já nós, vamos culpar uma... O quanto nós, igreja da Idade Média, fomos chatos. Quanta gente foi queimada na fogueira porque era feiticeira. E não podia ler outro livro só o que estava na Bíblia. Ou o padre ou o pároco ia dizer o que você podia ler ou não. O quanto o movimento da igreja foi preconceituoso, fechando o mundo, até que o mundo se libertou no iluminismo. Chega, meu, eu posso pintar a natureza, não preciso pintar só santo. Eu posso pintar o rio. Eu posso cantar sobre outras coisas, sobre o meu amor por uma outra pessoa. O quanto nós enjaulamos como igreja a cultura e a arte, para também provocar a repulsa. Porque grande parte do movimento contrário ao cristão partiu do próprio cristão. A gente não pode negar os erros cometidos por nós, a própria igreja. Agora, a pós-modernidade é uma grande miscelânea. Vale a pena fazer cosmovisão para você saber o que a pós-modernidade pensa hoje sobre as metanarrativas. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque você vai fazer o curso ano que vem. Mas eu também acho que é uma baita oportunidade, porque nós estamos na época do vale tudo. E na época do vale tudo, então a gente voltou para a cena, porque a gente também vale. Pensando de um lado muito legal, na pós-modernidade, onde agora não existem mais absolutos, e nem uma única verdade, mas são várias, porque teve uma época que a igreja foi colocada completamente de escanteio. Antes, na Idade Média, a igreja era detentora da verdade, só havia uma verdade. Na modernidade veio o relativismo. Não, é relativo. Vocês têm uma e nós temos outra. Agora na pós-modernidade, ninguém mais tem verdade. Eu tenho a minha é que vale. Então se todas valem, então a nossa voltou à baila. Então a nossa também vale. É uma das que vale. Eu acho a pós-modernidade um grande lance para a gente poder, com a nossa arte, chegar. E é muito legal você perceber que no meio artístico há muito espaço para Deus. O Dudu Borges, que já tocou com Resgate, tem um projeto chamado Análaga. E nesse projeto, uma das partes do projeto é pegar cantores que são não cristãos para cantarem canções que são tradicionais cristãs. E sempre que os caras gravam, dão entrevista, eles falam, pô, foi muito legal. Aqui no nosso Brasil é um país de fundamento cristão, católico. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus, de amor. Está cheio de graças a Deus e se Deus quiser nas novelas. Está cheio, pô. Por piores que elas sejam. Presta atenção. Está cheio de se Deus quiser. Você, meu amor, que veio das estrelas, que veio do céu. Está cheio disso, o cara acorda. É muito mais evangélico do que você imagina. Nós é que fazemos uma separação em dois mundos de maneira boba. E não aproveitamos isso de forma missional. É óbvio que nós vamos achar degradação na cultura, vamos. Nós vamos achar muito pecado na cultura, vamos. Mas a própria Bíblia manda a gente observar tudo e reter o que é bom. Bom, se as Escrituras dizem para a gente examinar tudo e reter o que é bom, é porque tem coisa boa.
Pergunta? Mais alguma? Fala. Eu acredito nisso. Partindo disso, você acha que o grande problema dos artistas cristãos é não se entender como mensageiro ou não entender a mensagem que carrega? Você fala no não vos conformeis. Você não se conformar com o mundo, não tomar a forma que o mundo... Não é o mundo, é a época. O termo ali não é cosmos, é aion. Você não vai se conformar com a época na qual você vive. Porque você tem a mentalidade da época, o espírito da época. O jeito de se viver, em cada época tem uma maneira de se viver. Então, com isso a gente não consegue se identificar, porque nós temos um jeito de viver que não depende da época. Nós temos princípios e valores que são atemporais, que vêm dos princípios de Deus para a gente. Então, quando ali está escrito para você não se conformar com o que há nessa terra, com o que há nesse século, né? Essa tradução melhor desse século, dessa época, não é para você não estar junto. Porque se fosse isso, Jesus tinha pecado. Porque ele sentou com gente que não deveria sentar. Ele se relacionou. Se ele foi chamar Mateus na coletoria, é porque ele estava no pior lugar que o judeu mais odiava, que era o lugar onde se cobrava, onde se pagava os impostos. Ele estava lá. Ele falar que quem socorreu o cara caído não foi o levita nem o sacerdote, mas foi o bom samaritano. Cara, samaritano era odiado, o judeu deve ter odiado essa parábola. Você vai querer dizer para a gente que o samaritano é que é bom? Não tem nada bom lá em Samaria, claro que tem. Ele entra em Samaria, fica lá 2 dias, conversa com uma prostituta que ninguém conversava, que tinha 6 maridos, e para se misturar com essa gente. Mas não é se misturar porque ele está entrando naquela época, naquela mentalidade, se vendendo ou querendo entrar no pecado da época. Ele está ali como luz em meio às trevas. Nós não conseguimos ter uma mentalidade clara para separar essas coisas. Então o fato de você estar no meio das pessoas significa que não significa que você não é cristão. Por exemplo, um cristão não pode ser segurança de uma casa noturna. Ele pode. Tem que ter alguém cristão na noite na porta de uma casa noturna. Eu acho que tem que ter. Tem que ter um cristão ali. A diferença é que o jeito que ele vai ser cristão, segurança vai ser diferente, porque ele é cristão. Não, o cristão não pode trabalhar num salão de beleza que tem tanta promiscuidade. Lógico que pode, tem que ter o cristão ali. É que o jeito que ele vai ser cristão ali, o jeito que ele vai ser cabeleireiro vai ser diferente, porque ele é cristão. Cristão não pode ser jogador de futebol. Essas frases que eu estou dizendo são os preconceitos da igreja, tá? Quando era garoto não pode ser porque ele é jogador de futebol, joga no domingo é dia do Senhor. Lógico que ele pode. É que por ser cristão ele vai ser um jogador diferente. Por ser cristão ele vai ser um médico diferente. Por ser cristão ele vai ser um político diferente. Não é que ele não pode estar ali, ele pode, mas por ser cristão ele vai ser um tipo diferente de profissional que está ali. Então se a gente não entender que a nossa arte precisa dialogar, pergunta aqui para o Ed, ou mesmo para o Silveira. Quantos evangélicos tem nas bandas por aí? Está abarrotado. Toda banda sertaneja pode ter certeza, o Beck é de alguma igreja, vem da Assembleia, os cantores, pode ter certeza. Os baixistas, tudo crente, meu. Guitarrista, cara que toca guitarra, tá cheio. Às vezes, tem cara que eu nem sabia. Um dia eu estava vendo um programa lá com um guitarrista, pô, esse cara tocava na igreja, meu. Tava lá o cara tocando guitarra com a dupla sertaneja, tá cheio. E a gente vê com um preconceito, tem que estar lá, é lá que você tem que estar mesmo. É lá que você tem que ser luz, é lá que você tem que ser sal. Você vai ser diferente dos outros. Acaba o show, você vai para o hotel, do hotel você vai para casa. Você faz aquilo profissionalmente, você cumpre seus horários. Você não está lá envolvido com a época, com o momento e nem com o pecado. Você está ali cumprindo a sua profissão. Porque a gente admite que o professor dê aula durante a semana na escola e domingo na igreja. O cantor não, só pode cantar na igreja. O cara que é do teatro não pode ser ator polo, só pode ser ator crente. Você tem que ser ator em qualquer lugar, cara. Você tem que desenvolver a sua arte. Escritor, jornalista, o que mais a gente tem aqui? Design de moda, como falaram ontem, todo mundo. Deu para dar uma clareada? Ou mais? Continua. A pergunta, na verdade, é considerando que existe algum nível de deficiência nisso no meio dos
os artistas cristãos. Certo. Os artistas cristãos não desempenham só o seu papel no modo que deveria, porque ele não entende a mensagem que tem que passar no que ele faz, porque ele não se enxerga como um mensageiro. Acho que as duas coisas. Ele perguntou, será que o cristão artista não entende a mensagem e nem a seu papel, ou não entende o seu papel? Acho que as duas coisas. Eu não sei o quanto a gente tem paixão pelo evangelho da cruz e da graça. É por isso que eu me julgo um cara chato. E se você assistir 4 ou 5 pregações minhas, você vai ver eu sempre batendo em algumas teclas, sempre. Porque eu tenho um desespero de quem tem transtorno obsessivo compulsivo, de que as pessoas não entenderam e eu quero falar de novo. Mas eu acho que se eu não entender a queda, se eu não entender a cruz, se eu não entender a graça, eu não estou fazendo nada aqui. Então eu sempre estou batendo nessas teclas. O que deve me apaixonar é o fato de que eu sou um pecador e eu não valho nada, Ele morreu por mim. Ele me chamou de volta. E aí eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Então eu acho que o cristão é o cara que está explodindo. Explodindo pelo que Cristo fez por ele. Mas a gente não consegue. A gente tem que falar para ele que ele vai vir porque ele vai prosperar, vai vir porque ele vai mudar de emprego. A gente tem que dar outras coisas, porque nem quem prega acredita que crer na graça, na cruz e na mensagem do evangélico, isso é suficiente. Isso porque a graça nos basta, mas não basta. Porque a gente é muito raso e mergulha muito pouco nisso. É para a gente acordar todo dia de joelho no chão e falar, obrigado Senhor, acordei mais um dia. Eu sou um pecador, eu não devia estar aqui. Como eu falei lá no acampa, da mulher que era prostituta, vai por trás, beija os pés de Jesus, chora nos pés dele, e o Simão fala, se ele soubesse quem está tocando nela, é uma pecadora. Pô, Simão, você se acha melhor do que ela, cara. Você não entendeu nada. Por isso que ela me ama mais, porque ela entendeu o que eu fiz por ela. E por não compreender como ele pode ser missionário com a sua arte. Então, por que a gente não tem um saxofonista cristão fazendo música? Dentro do nicho da música instrumental. Porque o saxofonista crente, se gravar um CD, tem que ser de hino, né? Deixa ele compor uma canção. E quando alguém perguntar, cara, que música bonita é essa? Eu queria um dia sentar com o Egberto Gismonti e perguntar para ele da onde vem a inspiração para você compor Palhaço. Porque eu ouço aquela música há anos. E eu nunca deixo de me emocionar. Uma música que tocou no nosso casamento, quando a gente casou. Eu quis tocar aquela música instrumental. Aquilo é apaixonante, cara. Sei lá, ele encontrou Deus naquela melodia. E outros tantos instrumentais que tem, que você fala, cara, de onde veio essa melodia sua, cara? De onde você tirou isso aqui? E o cara falar, eu senti paz, eu senti amor, eu senti a graça de Deus. A gente não tem. A gente acha que isso é pecado. Sabe? Então acho que as duas coisas. É profundo no conhecimento da graça e da obra de Cristo e distante na propagação, na visão de tudo que Deus pode fazer com a gente e através da gente. Pois não. Essa é uma característica do mercado. E aí eu acabo vindo de novo porque eu quero aquilo que alimentar eu e eu alimento eles. O mercado, ele promove o encontro da demanda com a produção. Mas no nosso caso cristão, nós temos um outro problema. É que a demanda não é pastoreada. Então, eu quero ouvir coisas que me deem triunfo. E do lado de cá, o cara, vou cantar a música que dá triunfo. É a música da vitória, é a música da conquista, porque é isso que vende. Se tem alguém que quer, tem alguém que compra, tem alguém que produz. Então eu vou fazer. Mas se tivesse aqui no meio o profeta, que dissesse tanto para o artista como para o outro, para a gente. Porque o que a gente tem é muito mais profundo. O que nos traz aqui é a graça. Não é um consumo. E a gente olhar para a vida com os olhos de quem viveu a partir da cruz, nós poderíamos fazer do nosso mercado algo muito mais saudável. Mas
Paulo disse isso a Timóteo nas 2 cartas. Nos últimos tempos, as pessoas vão se cercar de mestres, como que tendo comichão nos ouvidos, não querendo dar ouvido à verdade. A Bíblia não diz que os mestres iam cercar as pessoas, mas as pessoas é que iriam querer esses mestres. Então, se existe hoje algo frágil, raso, é porque as pessoas querem. O mundo quer aquilo que não vem de Deus. Não é nada diferente do que é a consequência da queda. Quebrar esse ciclo é doloroso. É também nadar contra a maré. Também é. Também é. Também é. Também é. Também é.